Fechemos os nossos olhos físicos. Vamos fazer uma respiração profunda, tomando consciência do nosso corpo, nos acalmando, nos acalentando, nos disponibilizando para esse momento. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando a presença do Cristo, que Ele disse que quando 1, 2 ou mais estivesse presente, Ele se faria presente, reunido em seu nome. Solicitando a presença dos mentores espirituais, a equipe espiritual protetora dessa casa, que possa inspirar a nossa irmã Cristina, que vai trazer a palavra, que nos conduz para um entendimento maior da vida, que possamos encontrar nesse momento um olhar diferenciado para esse momento que passamos, para a compreensão daqueles que nos rodeiam, e força e coragem e fé para nos sustentar diante das circunstâncias que acontecem a cada momento. E assim, damos por iniciado essa atividade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, nessa noite de estudos, dando continuidade às reflexões que temos feito semanalmente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos aqui tenham esse livro de orientação e instrução dos ensinamentos que Jesus nos deixou, que tenham como livro de cabeceira em suas casas, como livro de orientação no Evangelho, no culto do lar, como livro de consolo para os momentos de aflições, de angústia, que ele seja um livro de estudo, de reflexão diária para cada um de nós. Conforme Jesus nos falou, diz que enviaria um Consolador. Ele nos enviou a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos. E através da doutrina dos Espíritos, nós fomos agraciados pela dedicação do nosso querido Hippolyte Léon Denisard Allan Kardec, que trabalhou continuamente, incansavelmente, para trazer para nós as informações, os esclarecimentos que os espíritos, através das manifestações mediúnicas, trouxeram, formulando assim o Livro dos Espíritos, a primeira obra, o Livro dos Médiuns, a segunda obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, a quarta obra, O Céu e o Inferno, e a última, a Gênese. E ainda uma última obra póstuma, ou seja, publicada após a morte de Allan Kardec, que tem o título de Obras Póstumas. Então, esses livros todos trazem para nós informações, esclarecimentos e vários ensinamentos que nós devemos buscar colocar dentro das nossas vidas, nos nossos comportamentos diários. Que só assim é que nós vamos conseguir
resolver as nossas dificuldades, porque essa solução só depende de nós, através do conhecimento que nós fomos adquirindo, pelas orientações que recebemos de Jesus e dos Espíritos. Bom, o estudo da noite de hoje, conforme a nossa irmã Judite falou, é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título do capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos, que já foi estudado na semana passada. Só para a gente dar uma introdução, ele diz assim: por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. Então, aqui só uma introdução que fala desse capítulo para que a gente possa entender essa fala de Jesus a respeito dos pobres de espíritos. E lá, dando continuidade, nós vamos entrar... Tem 3 falas de Jesus aqui que se reportam a essa questão de elevação e rebaixamento. Quando a gente fala em elevação, já nos vem à mente essa questão do orgulho. Quando ele diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então ele faz um contraponto aí, né, dizendo que aquele que usa do orgulho para se colocar em evidência, ele está querendo se sobrepor às pessoas, às situações, e até ao próprio Deus. Muitos se acham tão importantes que consideram que todas as soluções que podem acontecer podem se realizar através dele. E quando ele vê que se ele enfrenta situações que ele se vê incapaz de resolver, aí ele tem que se rebaixar e recorrer a Deus. Então, é nesse sentido que Jesus traz três ensinamentos aqui aos seus discípulos, quando através de Mateus a gente vê a primeira, que ele diz assim: nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus, e aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Quem aqui nunca foi criança? Quem chegou à idade que nós estamos agora sem ter passado pela fase da infância? Então,
não é fácil a gente conseguir interpretar e falar sobre o que Jesus quer nos dizer. Mas quando ele fala em criança, ele fala na simplicidade, na verdadeira simplicidade, na verdadeira ingenuidade, na verdadeira falta de qualquer sentimento de mágoa, de raiva, de angústia, qualquer coisa que é uma prerrogativa dos, vamos colocar, dos adolescentes em diante. Porque enquanto nós estamos na fase da infância e somos respeitados pelos adultos, nós passamos por situações que é comum a todas as crianças. Gostamos de brincar, as crianças gostam de brincar, gostam de divertir, são questionadoras. Elas têm sempre um porquê, estão sempre perguntando por que isso, por que aquilo, como é que acontece isso, como acontece aquilo. Então Jesus traz esse exemplo para mostrar como nós devemos nos comportar diante daquele que é o maior para todos nós. Deus não é o Pai? Então todos nós somos crianças, principalmente quando nos encontramos num mundo de expiações e provas, que é um mundo onde nós estamos aprendendo, onde estamos passando por situações que vão se tornar experiências, que vão nos levar a buscar sempre algo que nos torne um pouco melhor. Mas muitos de nós, às vezes, somos ainda, vamos colocar até assim, um pouco de rebeldes, crianças até rebeldes, porque existem crianças que vêm numa condição, na encarnação, trazendo um pouco de rebeldia dentro de si, e isso sabemos que são situações que elas trazem de um passado, ou de alguns passados que ela teve, e aí começam a se manifestar nessa nova encarnação dela como uma rebeldia. Mas sempre é uma criança que precisa ser conduzida pelo adulto e de forma amorosa, carinhosa, acolhida em todas as suas situações. E é assim que nós devemos nos comportar diante de Deus, como crianças que ainda estamos iniciando a nossa caminhada, ainda estamos engatinhando, aprendendo a levantar, a cair, a levantar, a cair, até aprender de verdade a ficarmos firmes, manter o nosso equilíbrio e dar continuidade à nossa caminhada. Então, nessa passagem, é isso que Jesus quer nos mostrar. O quanto nós devemos nos lembrar da criança que fomos, para que a gente não ache que nós sempre fomos adultos, que nós já nascemos raciocinando igual um adulto, pensando igual um adulto, agindo como um adulto. Então, é para isso que nós temos que fazer a reflexão em cima desse ensinamento. Ele coloca aqui assim, isto é, né, eu fiz uma observação assim, aquele que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou infalibilidade, porque a criança, nós não somos seres infalíveis. Nós sempre estamos incorrendo no risco de falir em alguma situação. E é por isso que nós temos que sempre nos colocar nessa posição da infalibilidade, que nós não somos donos de tudo, donos de todo conhecimento. Na segunda passagem que ele traz para os discípulos, ele coloca: então a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram os dois irmãos, se tornaram também discípulos de Jesus, se aproximou de Jesus com esses dois filhos e deu-lhe a entender que queria alguma coisa, e Jesus lhe perguntou: o que queres? Ela disse assim para Jesus: manda que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E aí se vira para os dois irmãos e pergunta:
podeis beber o cálice que eu vou beber? E nós sabemos qual foi o cálice que Jesus bebeu. O cálice de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu na mão dos homens, para mostrar, através do seu exemplo, do seu amor por toda a humanidade, o que era, o porquê ele estava aqui. E isso aquela mãe estava pedindo para ele. Então ele diz assim: como ousas, né? Como pedir uma coisa dessa? Você sabe que sofrimento você está impondo aos seus filhos? Vocês sabem que sofrimento vocês vão passar junto comigo? E eles responderam, dizendo a Jesus que poderiam sim. Então Jesus explicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder, mas para aqueles, ou seja, só sentarão à minha esquerda e à minha direita aqueles que meu Pai preparar. Então é muita pretensão de alguém achar que pode ocupar determinados lugares, determinadas situações, sem conhecer qual o compromisso, qual a responsabilidade que está assumindo. Nós fazemos isso quando desejamos ocupar um determinado cargo. Até vamos trazer dentro de várias situações. Podemos nos colocar na pretensão de achar que já temos condições de constituir uma família sem estarmos ainda preparados para isso. Quantos vemos que dão início a uma família sem o preparo devido e essa família aí, ela, no linguajar bem, ela degringola, ela não vai adiante. Por falta de preparo, porque começou de uma forma errada, caminhos errados foram procurados, mas a pretensão é: eu sou avó de tenho 3 netas e um neto, minha neta mais velha tem 20 anos, e eu vejo como é complicado a gente conseguir dialogar com uma jovem nessa idade, querendo mostrar para ela as dificuldades que podem surgir se por um acaso ela não conseguir dar um controle na vida dela, se surgir de repente a situação de que ela vai ou casar, ou sem pensar muito, sem fazer um planejamento, sem olhar um pouquinho mais adiante nas responsabilidades que ela terá que assumir. Porque se acha, eu estou trazendo um exemplo, mas não estou dizendo que é assim, tá? Mas existem muitas jovens que se comportam dessa forma. E que querem levar adiante, não, eu estou certa, eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso. E quando chega lá na frente, que começa a prole surgir, não consegue ter o controle sobre os filhos, e aí sobra para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que são mais velhos e que daí vão ter que ajudar. E ainda tem mais, não aceitam que a gente chegue e fale, né? Olha, está vendo? Eu tentei orientar, tentei mostrar que o caminho não era esse. E ainda não aceitam. Uma outra situação, na vida profissional, às vezes eu almejo ocupar um cargo em que eu não tenho condições, também preparo para ocupar aquele cargo. Mas eu faço de tudo, puxo o tapete de pessoas, vou lá, dou um jeito, começo a puxar saco das pessoas que estão na direção e vou tentando mostrar que eu sou capaz de ocupar aquela posição. E aí, quando eu consigo aquilo que eu quero, eu começo a perceber que a coisa não era do jeito que eu imaginava, que exige muito mais conhecimento, capacidade para exercer aquele cargo do que eu imaginava.
Por quê? Porque eu quis me elevar, eu só pensei no meu ganho pessoal, no meu ganho material. O meu orgulho me inflou de uma forma que eu achei que dava conta de tudo. E aí não dei. E aí começam, eu vou ter que entregar o cargo, talvez pedir para sair daquele cargo. E aí é uma forma humilhante para quem, dependendo das formas que usou para conseguir chegar até aquela posição, ele vai ter que vai se sentir humilhado por ter que sair. Então, nessa situação, Jesus traz. A gente tem vários e vários outros exemplos que nós poderíamos colocar aqui. Como o nosso tempo é muito restrito, não dá para trazer outros, né? Mas só para a gente sentir essa questão de a gente querer exigir ocupar determinadas posições que ainda não estamos preparados. E principalmente quando, aqui nesse caso de Jesus, não foram nem os 2 irmãos que pediram, mas a mãe que se colocou na frente foi lá pedir para que os filhos estivessem e fossem ocupar aquela posição. Um ficar à direita e outro à esquerda de Jesus. Mas como ele disse, só a meu Pai é que cabe dizer quem tem esse direito. O outro ensinamento é falando sobre um jantar, alguma coisa assim, que Jesus foi fazer na casa de um fariseu, que era uma pessoa importante, e todos os que estavam nessa reunião começaram a observar Jesus. Então, notando que os convidados, aí Jesus para observar, notou que os convidados, cada um ia lá e escolhia um lugar para sentar. E escolhiam os primeiros lugares, aqueles lugares também de maior destaque na mesa. Eu vou sentar perto daquele ali, porque aquele ali é um fariseu muito importante aqui dentro da cidade, eu sei que se eu precisar de alguma coisa, ele vai me ajudar, vou lá ficar do lado dele. E cada um ia pensando dessa forma, né? Então ele diz assim: quando fordes convidado para bodas ou para festas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, aqui é mais um ensinamento a respeito disso. Quantos de nós não queremos ter o primeiro lugar na fila? Sempre achamos uma desculpa, né, para ocupar o primeiro lugar na fila quando a gente vai para algum lugar. Quem de nós não quer sempre estar em destaque em alguma situação? Nós temos que pensar sempre que existe, primeiro, a questão de respeitarmos todas as pessoas que estão ocupando um espaço junto conosco. Então, é a mesma coisa que eu chegar aqui e ter uma pessoa convidada para vir falar no dia de hoje, e eu chegar aqui dentro do centro: não, fulano, eu vou falar no lugar dessa pessoa. E o dirigente vai dizer: mas você não foi convidada para falar hoje. O convite foi feito para outro. Então, por favor, saia desse lugar e deixe quem foi convidado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso chegar e estar convidada para falar, para me apresentar em algum lugar, mas não venho aqui para cima tomar a minha posição. Fico sentada em qualquer lugar por aí, aguardando que aquele que me chamou
Na hora me chame e fala, não, suba aqui, por favor. Chico Xavier, quando ele sempre dizia, né, que todo mundo queria colocar Chico num pedestal, Chico isso, ele fala assim, eu sou só um cisco. Eu sou só um cisco. Então, ele nunca se deu a importância que verdadeiramente ele tinha. Ele sempre se colocou abaixo do verme que rastejava. Ele sempre falava, eu sou um subverme. Ele sempre se rebaixou, até mais do que ele realmente merecia. Mas nós temos hoje certeza absoluta de que hoje ele ocupa um lugar destacado do lado de Jesus, nos braços de Deus. Então, quando nós fizermos a nossa leitura, o nosso estudo dessas passagens, que nós possamos nos lembrarmos dessa questão. Porque isso aqui é o princípio da humildade trazido por Jesus. Que nós nos lembremos sempre que o orgulho é uma falha gravíssima que carregamos. Mas a humildade é uma virtude que nós temos que aprender a cultivar e a exercer e a trabalhar para que cada vez mais a gente consiga entender o sentido de sermos humildes, de sermos pobres de espíritos. Obrigado, meus irmãos, pela atenção de todos e que vamos fazer a prece. Então, nós vamos pedir nesse momento que os médiuns se coloquem a postos para que possam, durante a prece, ministrar o passe coletivo e que todos que aqui estão possam silenciar suas mentes, buscando esquecer as atribulações do dia, buscando elevar o pensamento ao querido Mestre Jesus, que nos recomendou que quando orássemos em seu nome, estaria presente entre nós. E é nessa certeza, querido Mestre Jesus, que aqui estais e que todos os vossos prepostos, através dos espíritos, dos mentores, amigos, dos trabalhadores desta casa, que estão em movimento no plano espiritual, atendendo a cada um que aqui está nas suas dificuldades, sejam elas físicas, sejam emocionais, psíquicas, que possa derramar sobre cada um esses fluidos que nos energizam a alma, o corpo, que nos dão força para continuarmos na nossa jornada terrena. Que a tua luz possa iluminar o caminho de cada um, que a tua luz possa envolver os lares de cada um aqui presentes, e que cada um possa entender a necessidade de buscar dentro de si o amor de Deus que há dentro de nós. Todos nós estamos dentro do espaço que Deus reservou para nós. Não existe ninguém fora. Todo esse universo nos envolve. Todos nós temos uma conexão um com o outro. E que essa nossa conexão possa transmitir a energia que cada um traz consigo, no sentido de crescer, melhorar, amar. É assim, querido Mestre Jesus, que te agradecemos imensamente pela oportunidade, com a prece que tu nos ensinastes. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pedimos ainda a fluidificação dessas águas, que nelas sejam colocados os medicamentos necessários a cada um aqui presente. Que assim seja. Graças a Deus.